Olá pessoal, boa noite. Vamos começar uma live aqui sobre prevenção de alergias. Isso porque amanhã, dia 7 de maio, é o Dia Nacional da Prevenção de Alergia. Ultimamente a gente teve algumas notícias tristes, principalmente de um jovem que morreu de alergia alimentar. E essa data de amanhã, ela é uma data que a gente deve utilizá-la como conscientização para prevenção primária e secundária de alergias. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre essa possibilidade de prevenir alergias. É possível? As alergias, elas não têm uma única causa. A gente sabe que as alergias, elas são doenças multifatoriais. Ou seja, a gente tem várias causas, várias etiologias contribuindo, interagindo entre si e que vão originar, seja uma alergia alimentar, uma dermatite atópica, uma asma. E que causas são essas, né? Então a gente tem fatores ambientais, genéticos, nós temos fatores relacionados à nossa microbiota, isso mesmo, às bactérias que habitam principalmente a nossa mucosa gastrointestinal, mas também nós temos microbiota na via aérea, na pele, né? Então, retomando, nós temos causas genéticas e epigenéticas, ambientais, da nossa microbiota, questões relacionadas às nossas barreiras, né? Fatores que impedem o correto funcionamento e integridade das nossas barreiras cutâneas e epiteliais. Então, nós temos diversos fatores aí que vão contribuir para causar alergia. Então, como preveni-las? Existe essa possibilidade? Quando a gente fala de prevenção de alergias, a gente vai separar em dois caminhos de prevenção. O primeiro é a prevenção primária, ou seja, eu não tenho alergia, ou o meu bebê ainda não tem alergia. O que é que eu posso fazer para tentar diminuir o risco dele desenvolver alguma alergia? E a segunda situação é prevenção secundária. Eu já tenho alguma alergia. O que é que eu posso fazer para evitar as exacerbações, essas crises? Tá? Então vamos começar falando sobre o que é mais difícil, que são as prevenções, a prevenção primária, né? Muito se fala no que a gente pode fazer para prevenir a alergia naquele bebezinho que ainda não nasceu, ou naquele bebezinho que já nasceu e eu quero tentar fazer alguma medida para que ele não desenvolva asma, rinite. O que é que a ciência tem para contar para a gente? Primeira coisa, adote um estilo de vida saudável na sua gestação, tá? Então, a maneira como a mãe se comporta, o jeito que a mãe interage com o ambiente, ou seja, se ela se expõe a ambientes rurais, se ela se expõe à poluição, isso aumenta ou diminui o risco de alergia. Estudos mostram que mães que durante a gestação elas viveram em um ambiente com mais poluição, os bebês eles tiveram maior risco de desenvolvimento de asma, rinite, dermatite atópica. E o oposto foi constatado em mães que durante a gestação estavam em ambiente, digamos assim, mais rural, com menos exposição à poluição. Então, essa questão do ambiente ela é extremamente importante. Segundo lugar, via de parto. É um dos principais fatores que, de maneira mais palpável, as evidências científicas nos mostram que podem impactar no desenvolvimento de alergia desses bebês, né? Então, crianças que nascem de parto cesáreo, elas têm um risco bem maior de desenvolver doenças imunológicas. Então, o parto cesariano está associado ao desenvolvimento de alergia alimentar, rinite e asma. A gente até fala assim que se você quiser dar um grande presente, primeiro presente para o seu filho, quando ele nasce, é você dar um presente chamado riqueza de microbiota para ele, né? E quando a gente fala de riqueza de microbiota no momento do parto, é ele passar ali pelo canal vaginal e ter contato com toda aquela microbiota rica, principalmente de lactobacilos. Então, a via de parto impacta aí no aumento
do risco, no caso, havia cesárea, né? Os partos cesarianos aumentam o risco da alergia. Segundo lugar, aleitamento materno, tá? Apesar de existirem estudos mostrando que não tem essa diminuição do risco, nós temos outros estudos mostrando que há sim diminuição do risco de desenvolvimento, principalmente da alergia alimentar, naqueles bebês que recebem aleitamento materno exclusivo, tá? Isso porque o leite materno, ele é um verdadeiro órgão imunológico. Ele é rico em fatores imunológicos que promovem a tolerância imunológica. É rico em pré-bióticos, em probióticos, ou seja, o leite materno ele é um potente simbiótico, tá? Então ele tem tanto bactérias boas que estimulam a nossa microbiota a enviar sinais de tolerância para o sistema imunológico, como ele também tem a comidinha das bactérias pré-bióticos, tá? Então, além disso, o leite materno, ele também tem fatores de transcrição que eles vão sinalizar para o sistema imunológico, enviar sinais de tolerância para o sistema imunológico. Tem imunoglobulinas diversas que estão relacionadas com tolerogênese, principalmente a imunoglobulina IgA. Então, de maneira geral, o leite materno para esse bebê, ele diminui o risco de desenvolvimento de alergias, tá? Outra coisa que a gente tem evidência científica para prevenção de alergias primárias é exposição a bicho e planta, tanto na mãe durante a gestação, quanto no bebezinho quando ele nasce, desde o nascimento, ter contato com bichinhos de estimação, gatinho, cachorrinho. Os estudos são mais com cachorro e com gato, tá? Mas exposição precoce a plantas, à natureza, elas protegem, né? As crianças têm menor risco de desenvolver alergia e o oposto, né? Então, as crianças que são criadas em ambientes mais estéreis, né, sem contato com a natureza, sem contato com animais, elas têm maior risco de asma, dermatite atópica e rinite alérgica. Então, é muito importante essa exposição precoce a bicho e planta. O que mais que a gente tem de evidência? Evitar o uso de antibiótico. Então, utilização de antibióticos está relacionado ao aumento do risco de alergia. Então, cuidado para não ficar utilizando antibiótico para tratar a infecção viral sem necessidade. Então, o uso precoce e o uso repetido de antibiótico aumenta o risco de desenvolvimento de atopias, principalmente de alergia alimentar, além de aumentar a sua exposição à própria medicação, à própria droga, e você aumentar o risco de você ter alergia àquela medicação que você está fazendo, né? A gente vê as alergias aos medicamentos se impondo como um verdadeiro problema de saúde pública. A gente está vendo crianças cada vez mais jovens com alergias a anti-inflamatórios, a antibióticos. Isso muito provavelmente, a exposição precoce e repetida tem um fator importante aí. Então, cuidado na medicalização dessas crianças, tá? Então, se você quer diminuir o risco de alergia, evite medicalização excessiva nos seus pequenos, tá bom? O que mais que a gente tem de evidência? Então, eu já falei. Parto, a via de parto, né? Então, o parto normal protege contra desenvolvimento de alergia, aleitamento materno protege, usar pouco antibiótico protege, utilização de hidratantes protege contra o desenvolvimento de dermatite atópica. De maneira geral, a gente preconiza. Ainda não existe uma recomendação. Na verdade, as meta-análises não são tão conclusivas, né? A gente tem meta-análises mostrando que diminui o risco, outras meta-análises mostrando que não faz diferença. De maneira geral, a gente preconiza que esses bebês, se possível, a gente desde pequenininho reforce a barreira cutânea com hidratante hipoalergênico nesses bebezinhos, né? De maneira geral, hidratar a pele do bebê pode diminuir o risco de dermatite atópica. Uso de probióticos na gestação. Então, a gente tem muitas evidências a favor da utilização de probióticos no sentido de prevenir o desenvolvimento de dermatite atópica. Essas evidências, as meta-análises ainda assim, não são muito conclusivas, porque os estudos eles são heterogêneos, a gente tem desfechos diferentes, metodologias diferentes, as cepas utilizadas são diferentes, mas de maneira geral, o Lactobacillus rhamnosus, que é o LGG,
quando utilizado na gestação, de maneira geral no último trimestre, durante a amamentação pela mãe e pelo bebezinho que está lá amamentando, né? Algumas evidências mostram que pode diminuir o risco de dermatite atópica, tá? Então, a cepa específica estudada é a LGG, tá? Não são todas as cepas. O que mais que a gente pode falar de prevenção de alergias, prevenção primárias? Eu acho que dieta, gente. Então, a dieta, tanto na gestação quanto na introdução alimentar, ela é importantíssima. Primeiro eu quero falar da ingestão de fibras não digeríveis. As fibras não digeríveis, elas são fontes de comidinha para as bactérias da nossa microbiota, né? A nossa microbiota, ela interage com o sistema imune, ela tem potentes conexões com o sistema imunológico. E uma microbiota diversa, rica, saudável, ela é capaz de emitir bons sinais para o sistema imune, no sentido de desenvolvimento de tolerância imunológica. Então, ingerir durante a gestação uma dieta diversa, principalmente rica em fibras não digeríveis, e também na introdução alimentar, né? Povoar a microbiota do seu bebezinho. Esse filtro tá estranho, hein? Deixa eu ver outro aqui. Vamos do jeito que tá, porque eu tô com o horário bem apertado aqui. Então, a ingesta de fibras, ela é importantíssima, tá? E em alguns países, tá, está sendo preconizado para bebês de alto risco a introdução precoce de alimentos alergênicos. Olha que interessante, antigamente a gente postergava a introdução desses alimentos. Hoje em dia, a ciência mostrou que introduzir precocemente, à medida que o bebê já tem maturidade neurológica para começar a introdução alimentar, né, a gente preconiza até mais ou menos uma janela de 1 ano e 3 meses, a introdução dos alimentos mais alergênicos, leite, ovo, soja, trigo, peixe, camarão e frutos do mar, amendoim e oleaginosas, tá? Nos Estados Unidos, olha que interessante, para os bebês de risco, ou seja, aqueles bebês com dermatite atópica ou bebês que já têm alergia alimentar, preconiza mais cedinho ainda. Os estudos mostraram bebês com 3, 4 meses, já a introdução precoce de amendoim foi capaz de reduzir o risco de alergia alimentar a amendoim, tá bom? Aqui no Brasil, o que é que a gente preconiza? Começou a introdução alimentar, a família se programar para introduzir esses alimentos alergênicos nessa janela imunológica, né? Até 1 ano e 3 meses de idade, mais ou menos. Bom, então eu acho que em termos de prevenção primária, nós temos isso. Agora vamos para a segunda situação, que é, você tem uma alergia, o que é que eu posso fazer para evitar reações graves ou exacerbações? Então, vamos para o contexto agora de alergia alimentar, né? Então, de maneira geral, a alergia, o pilar da alergia é você se afastar do alérgeno que desencadeia a resposta inflamatória no qual você é alérgico, tá? Então, independente se é alimentar, se é uma alergia respiratória, tá? No caso de uma alergia alimentar, se você é alérgico por exemplo, a proteína do leite, você deve extinguir da sua dieta, não ter contato, fazer restrição alimentar dessa proteína, tá? Às vezes o paciente ele precisa, em virtude de reatividade cruzada, leia-se, como exemplo, o amendoim, às vezes o paciente tem que restringir não só o amendoim, mas às vezes precisa restringir alimentos de outros alimentos que comungam de proteínas muito parecidas. Nem sempre, não é todo paciente, mas alguns pacientes que são alérgicos a amendoim também reagem a castanhas e outras oleaginosas. O seu alergista vai saber te orientar e fazer os testes necessários para identificar essa reatividade cruzada. De maneira geral, você tem que se afastar do alérgeno, certo? Então, evitar contaminação cruzada. Tem um site muito legal chamado Alergia Alimentar Brasil, que lhe dá várias dicas para viagem, para organização da cozinha, para quando o paciente sai, viaja, para evitar esse tipo de reação com contaminação cruzada. E a gente tem que andar, como diria a doutora Ariana, embaixo de guarda-chuva de segurança. Caso essa contaminação cruzada aconteça, o paciente ele deve sempre ter um plano de ação. Ele deve saber o que ele deve fazer no caso dele ter uma anafilaxia. Então, todo paciente com alergia alimentar, ele deve portar consigo uma caneta de adrenalina. Essa caneta não tem disponível no Brasil. O seu alergista ele vai te orientar
como fazer para conseguir, como fazer para importar, então procure o seu médico, tá bom? Além disso, a gente geralmente manda as orientações de que remédio tomar, qual que é a dose, em qual situação, como identificar a anafilaxia. Então, isso faz parte da prevenção primária, tá? E já extrapolando para as alergias respiratórias, como evitar crises, né? Se expondo ao alérgeno. Então, evitar se expor ao alérgeno no qual você tem alergia. Se for uma asma, se você tem alergia a pelo de animais, evitar se expor. Se não tem como impedir essa exposição, existem outras estratégias, como, por exemplo, fazer alguma imunoterapia alérgena específica, que são as vacinas para alergia. Tá? Então, em termos de prevenção, é evitar se expor ao alérgeno. Teve contato com alérgeno, também executar um plano de ação para controle dessas crises. A gente tem tanto plano de ação para asma quanto plano de ação para rinite. Então, isso aí tem que estar bem orientado para o paciente, tá? E o paciente ele tem que se munir de informações corretas, de educação. A educação faz parte da prescrição da consulta, tá? Educar o nosso paciente. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que para quem tem alergia alimentar, não adianta tomar anti-histamínico e comer o alérgeno. Muita gente faz isso, principalmente aqui no Nordeste, que o pessoal tem muita alergia a camarão e tem mania de tomar um antialérgico e comer camarão. Tá? Isso é muito arriscado. Tá? Isso pode causar alergias fatais. Então, gente, de maneira geral, é isso que eu queria trazer para vocês. Tá? Espero que essa data sirva para conscientizar toda a população sobre o que é que a gente pode fazer para prevenir o desenvolvimento de alergia e, uma vez que já tendo alergia, que esses pacientes eles saibam como prevenir crises de alergia, tá? Boa noite, bom final de semana a todos e fiquem na paz. Tchau, tchau.